Sou Miriam Marmontel, líder do grupo de pesquisas em mamíferos aquáticos amazônicos do Instituto Mamirauá. Eu resido aqui em Tefé, no interior do Amazonas, são cerca de 500 quilômetros rio acima de Manaus, e o Instituto Mamirauá trabalha principalmente com duas grandes reservas de desenvolvimento sustentável, Mamirauá e Amanã. Nós trabalhamos tanto com a parte biológica, né, principalmente aquilo que é recurso para as comunidades locais, então o pescado, a madeira, peixes ornamentais, né, peixes comestíveis, ecoturismo também nós temos como alternativa econômica. Trabalhamos com fauna cinegética, fauna da floresta, né, que é consumida pelos comunitários, e algumas espécies ameaçadas também. E aí entra o nosso grupo, né? As duas espécies de boto, o boto vermelho e o boto tucuxi, e as duas espécies de lontra, a lontrinha, né, ou lontra neotropical, e a ariranha, ou lontra gigante. O nosso foco original era mais forte com o peixe-boi. Nós temos um centro de reabilitação de filhotes, né, porque eles são vítimas da caça ilegal atualmente. É de subsistência mais do que nada para as comunidades, mas existe um componente de comércio. E também nós resgatamos, reabilitamos e depois soltamos esses animais, né, uma vez reabilitados, com um transmissor, para que nós consigamos acompanhar a movimentação e o desenvolvimento dele de volta ao ambiente natural. Nós trabalhamos com as lontras, né, especificamente, ou mais especialmente com a ariranha, e aí nós acompanhamos os grupos. Elas também foram muito caçadas na época da pele, né, nos anos 70, ou antes disso, né, anos 70 foi quando surgiu a grande proibição, e elas praticamente desapareceram da Amazônia, desapareceram do país todo, né. No Pantanal elas já recuperaram, mas na Amazônia elas ainda estão um pouco mais tímidas, e nós conseguimos documentar o retorno delas no primeiro ponto da Amazônia brasileira, que foi aqui na Reserva Manã. Então nós fazemos um monitoramento desses animais. E com os botos, eu faço um trabalho já há 30 anos, eu sou oceanógrafa de formação, fiz mestrado e doutorado nos Estados Unidos, e assim que eu terminei eu vim me juntar ao Mamirauá, que naquele momento era um projeto. E eu vim para justamente trabalhar com os mamíferos aquáticos. Primeiramente com o peixe-boi, como eu falei, e mais recentemente, no início dos anos 2010, na década de 2010, nós começamos a trabalhar com botos vivos, fazendo estimativa populacional e captura de animais para avaliar a saúde e para acompanhar deslocamento, uso de hábitat, então também nos valendo de transmissores adaptados a esses animais. Mas desde que eu cheguei aqui há 31 anos, eu recupero carcaças desses animais mortos ao longo aqui do Lago Tefé, que fica na frente da cidade, né, onde nós residimos e onde fica a sede do Instituto Mamirauá, e também nas reservas, Mamirauá e Amanã principalmente. Nós temos também coletas em outros locais, né, aqui das proximidades, em outros estados onde nós temos parceiros, mas o nosso foco principal é nessa região. E desde que nós começamos a trabalhar com animais vivos, em grande parceria com o WWF, fazendo estimativas populacionais, nós temos expandido o nosso trabalho com animais vivos, né, com botos vivos, e temos acompanhado as populações principalmente nas reservas. Nós nunca tínhamos olhado de verdade para o Lago Tefé, que fica justamente, é nosso jardim, não é nem o pátio, né? A frente da cidade é o Lago Tefé, tem uma população grande de botos, tanto tucuxi como boto vermelho, mas nosso grupo mesmo, acho que falhou nesse sentido, nós nunca tínhamos olhado para essa população, porque nosso foco sempre foi muito nas reservas. A gente usa o lago, como várias outras pessoas, né, como os amazônidas em geral, de chegar, atravessar o lago e pegar nossas embarcações na base logística para seguir para as reservas, água, né, fonte de água. Então,
realmente a gente conhecia a população de botos daqui muito pouco, muito precariamente, de vê-los, né, se comportando na água, buscando essas carcaças, em alguns momentos de uma forma mais sistemática, em outros momentos muito incidentalmente, quando surgiam alguns registros, né? Mas nunca alguma coisa bem direcionada. Então, realmente, a gente não conhecia essa população. No ano passado, nós fizemos a nossa segunda captura de botos na reserva Manã, com essa finalidade, né, de avaliar a saúde e colocar transmissores para ver o deslocamento. Isso foi início de setembro. Em 10 dias de captura, nós conseguimos atingir a nossa meta, que era de captura de 20 animais, e fizemos avaliação de saúde dos animais basicamente saudáveis, né? Animais lindos, eles têm uma coloração assim impressionante, né? São botos realmente cor-de-rosa, como também se costuma chamar essa espécie. Desde que o Cousteau andou pela Amazônia, ele começou a chamar boto cor-de-rosa. Na verdade, o termo usado pelos amazônidas, pelos ribeirinhos, é boto vermelho. Bem, nós voltamos, na verdade a equipe voltou primeiro, eu ainda permaneci na reserva fazendo algumas atividades, e pouco depois do retorno da equipe a Tefé, pessoas da comunidade local nos avisaram, que conheciam nesse nosso trabalho de busca de carcaças, nos avisaram que existiam 17 carcaças de botos pelo Lago Tefé, que é uma coisa que já foi assim um choque muito grande. Eu estava inclusive num webinar e foi um grito, porque como assim? Não pode, isso não existe, a gente nunca documentou essa quantidade de animais mortos em um dia só. Geralmente a gente encontra um por mês, dois por mês, dependendo da atividade pesqueira mais ou menos forte, né, porque existe interação com a pesca. O número máximo que eu já consegui resgatar uma vez foram 11, que estavam acumulados numa praia aqui próximo de Tefé, num período de seca em que existe muita pesca no local e os animais estavam sendo emalhados, né, na rede dos pescadores, e os pescadores jogavam as carcaças na praia, mas nunca assim na nossa frente, no nosso quintal, né, 17 carcaças. Então a equipe começou a trabalhar loucamente, né, trazendo carcaças aqui. Nós temos um recinto de necropsia desses animais dentro do Instituto Mamirauá, dentro da sede, e fazendo necropsia para tentar entender o que estava acontecendo, né? Uma necropsia é como, né, equivalente no humano, que é a autopsia, no animal é a necropsia. E a gente, tecnicamente, só pode fazer isso com animais frescos, porque daí a gente consegue avaliar todos os órgãos, né, ver se tem alguma alteração, coletar amostras frescas, enviar para análise e chegar mais próximo de uma causa-mortis. No caso, muitos desses animais já estavam em decomposição avançada, então foi muito difícil, né? Foram poucas as carcaças ao final que nós conseguimos fazer necropsia completa para definir a causa-morte. Mas vocês imaginam que nesse primeiro dia 17, né, além do choque, foi um susto, foi um alerta, foi um desespero para a equipe acostumada a trabalhar com animais vivos ou visualizá-los vivos no lago, né, e acabando de chegar de uma captura de animais saudáveis, encontrar carcaças em decomposição no lago. Foi uma coisa muito forte para a nossa equipe especificamente, né. Tendo acontecido isso, eu encerrei as atividades na reserva e retornei para Tefé. Isso foi no dia 23 de setembro do ano passado. No dia 28 de setembro, 5 dias depois, quando a equipe voltou a campo, né, para continuar recolhendo aquelas carcaças todas, haviam 70 carcaças. 70 carcaças num dia só. Então, aí sim que, obviamente, era um evento incomum, de mortandade muito grande de botos, muito avassalador, né, que a gente se preocupou muito mais ainda, porque se trata de espécies ameaçadas, né, tanto o boto vermelho quanto o tucuxi. E uma mortandade dessa magnitude é muito preocupante, numa área bastante restrita, né, e que, baseado nas estimativas populacionais, que são um pouco passadas, são do ano 2014,
nós perdemos, ao longo desse mês, né, de mortandade, cerca de 15% da população dos botos do lago. São espécies de mamíferos, né, que reproduzem lentamente, tem um filhote só por gestação, e a taxa de reposição populacional é de cerca de 6%, e a gente perdeu 15% das duas espécies, né? Mais boto vermelho, a gente perdeu quase 20% da população estimada, e os tucuxis foram perto de 7%. Mas nos dois, então já para uma espécie que já é ameaçada, muito preocupante, né? Especialmente para o boto vermelho. Então foram dias muito, muito caóticos, né? Com muito trabalho para fazer. A equipe toda empenhada e vários outros integrantes de outras equipes de grupos de pesquisa do Instituto Mamirauá que se juntaram a nós. E o que acho que nos deu muita força nesse momento foi a resposta de todos os níveis, tanto local, das secretarias municipais, quanto regional, né, do estado do Amazonas, quanto nacional. Nós recebemos um comando de crise de emergências enviado pelo Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, que foi um grande parceiro aqui na cidade de Tefé, e também apoio internacional de diversas instituições com as quais nós já temos contato, né, nessa área de mamíferos aquáticos, e outras instituições nacionais, ONGs, universidades, que também se disponibilizaram a enviar, em alguns momentos, recurso financeiro, técnico, recomendações, né, auxílio técnico, ainda que remoto, mas foi o que nos deu força de continuar, porque realmente foram momentos muito, muito dramáticos que foram sentidos aqui pelas equipes. Houve momentos em que nós presenciamos os animais em estresse profundo, desorientados, que não conseguiam mergulhar, que giravam em torno do próprio eixo, claramente com algum distúrbio neurológico, né, que os impediu de tomar elevada. Essa foi, para nós, foi o principal fator, né, uma temperatura muito elevada, associada a uma profundidade do lago muito baixa, então ainda mais aumentava a temperatura. E eles simplesmente não conseguiram tomar essa decisão de sair dessa área mais quente para buscar um local de água mais fria, mais em direção aos Solimões, onde obviamente é uma área muito mais expandida, mais profunda e com temperaturas mais amenas. Então, o que nós acreditamos que aconteceu foi um estresse térmico muito forte nesses animais, em decorrência de mudanças climáticas. E eu sempre faço essa correlação, essa comparação de que os botos somos nós dentro d'água, porque eles são mamíferos como nós, eles respiram o oxigênio do ar como nós, e as fumaças que estão rodando por aí, e eles têm a temperatura corporal igual à nossa. Então, eles estavam sofrendo coisas que nós poderíamos estar sofrendo, né? Nós colocávamos a mão dentro da água e a água chegou em alguns momentos a 41 graus centígrados. E a gente sentia, obviamente, desconforto. Então, eu fico me imaginando o que os animais sentiram tendo o corpo inteiro imerso nessa água, nessa banheira muito quente, todos os tecidos, todos os órgãos, né, toda a homeostase do organismo, e como coisas começaram a despencar. Proteínas começaram a desnaturar, órgãos deixaram de funcionar, né? Simplesmente porque os animais não conseguiam se livrar daquele calor que eles tinham, porque o ambiente estava muito mais quente do que o corpo deles, né? 37 graus, e por fora 39, 40, 41 graus. Além desses dias de pico de temperatura, né, nós tivemos ao longo de vários dias uma amplitude de variação de até 13 graus centígrados. E o que se sabe para o corpo humano, né, aquilo que a gente tolera, o máximo que se tolera é uma variação de 10 graus centígrados, que já é muito estressante. Então, imagina, ao longo de 24 horas, a temperatura variando 13 graus centígrados ao longo de vários dias. Então, os animais tiveram
estiveram sob um estresse térmico prolongado, de vários dias, algumas semanas, e com alguns picos muito fortes de temperatura mais elevada, né? Além disso, a qualidade do ar estava péssima, classificada como péssima, né? Não existia tanta fumaça como neste ano, mas existia também fumaça do pessoal fazendo roçado, né? De alguns incêndios naturais, porque toda a floresta estava muito seca, então facilmente sofria ignição. Uma baixa umidade do ar, uma conjunção muito grande de fatores climáticos e ambientais que convergiram nessa grande mortandade, né? Mas onde a gente identifica que o principal causador foi a alta temperatura, motivada pelas mudanças climáticas que nós estamos presenciando, né? Então, muito preocupante para os animais, muito preocupante para os amazônidas em geral, né? E muito preocupante porque se prevê que esse tipo de evento vai voltar a ocorrer mais frequentemente, com mais intensidade e com um período mais prolongado. Esse ano nós já estamos vivenciando isso. A seca se instaurou com cerca de um mês de antecedência, e se ela durar até a duração normal da seca, né, que é final de novembro, nós vamos ter muitos mais meses do que uma seca normal. O ano passado ela foi já extrema, quando o nível da água subiu, não conseguiu recuperar até a normalidade, e nós já entramos numa outra seca extrema, talvez mais extrema ainda do que no passado. Nós estamos já trabalhando em Centro-Oeste. E eu acho que maior. Uma crise que não é só dos animais, né? O nosso grupo está muito focado a dar o atendimento a esses animais, mas é uma crise é uma crise humanitária, né? Que está afetando todas as populações locais. Essas populações estão isoladas, né? Atendimento médico para quem sem acesso ao rio, basicamente. Se alguém de comunidade tem que se deslocar para vir, por alguma razão, para a cidade de Tefé, eles têm que caminhar, no mínimo, acho que uns 45 minutos pela praia, né, quente, e depois entrar no lago, que agora está a cerca de 50 centímetros de profundidade, na maior parte dele, então muita lama, só praticamente rabeta, que é uma embarcação local, né, com uma hélice com cabo longo, que consegue manejar um pouco dentro, inclusive na lama, e depois pegar o canal, que está em torno de 2,5 metros agora, muito estreito, e se conseguir encontrar o canal, né? Tem algumas partes que nem tem canal. Então, uma dificuldade muito grande para essas populações. O Instituto está fazendo algumas ações de tentar ajudar no sentido de desenhar um pequeno kit para limpeza da água, né, que garante uns 2 meses de água limpa, mesmo pegando a água que está disponível no rio e fazendo uma depuração. Claro, toda a sociedade está se mobilizando, né, para cestas básicas e dar atendimento, a Defesa Civil está em alerta, toda a Amazônia basicamente está em situação de emergência, né, todas as cidades. Então, é um momento muito difícil para quem está na Amazônia, né? E para nós, especificamente, né, que trabalhamos diretamente com esses animais e com as comunidades com as quais nós nos interlocutamos diretamente, mesmo as que nós não conhecemos diretamente, mas que fazem parte desse ambiente, né, desse cenário, que está muito realmente devastador. Isso basta olhar, né, nos próprios noticiários, a gente vê a situação dos rios, dos canais, das comunidades está realmente trágica. E esse é o nosso dilema atual, né? Surgiu o ano passado, as pessoas se sentiram muito atingidas por isso, né? Principalmente quem vivenciou ali o comportamento dos animais, e inclusive, ficaram marcas, né, nas pessoas, em muitas pessoas. E surgiu, inclusive, nós temos feito o monitoramento do lago desde janeiro, muito intenso, e nós estamos em contato com
com as instituições que nos ajudaram no ano passado e algumas que se agregaram a nós neste ano para tentar dar um atendimento, né, caso se instaure outra emergência. Nesse momento não está instalada, nós temos uma profundidade muito baixa, as temperaturas ainda elas estão se elevando, mas as cortinas de fumaça e um pouco da nebulosidade estão segurando a temperatura, então nós não chegamos ainda a mais preocupante, mas se nós tivermos uns 3 dias de sol forte, pode voltar a acontecer. Então, nós estamos preparados, né, com os nossos parceiros para atender ou para tentar mitigar essa situação. E aí, olhando não só para os animais, né, e para essas pessoas das comunidades, que tem outros grupos dedicados a isso, mas também preocupados com a nossa equipe, que se tiver que passar por isso de novo, né. Nós, neste ano, no início deste ano, nós conseguimos era um projeto de muito longo prazo que nós queríamos montar um esqueleto de mamíferos aquáticos, né? A ideia sempre foi de montar um esqueleto de peixe-boi, que foi o nosso primeiro tema de estudo, né? Como era uma atividade assim bastante onerosa para nós, né? Nós nunca conseguimos, mas no ano passado nós conseguimos o financiamento e montamos. E aí, naquele momento, achamos que seria mais adequado montar um esqueleto de boto para reverenciar, né, os animais que pereceram, enfim, para dar uma visibilidade à espécie. E nós montamos isso no inicinho de janeiro e colocamos, penduramos num dos prédios, né, bem na entrada do prédio. E nós ficamos assim tão orgulhosos, né? Finalmente, olha só que coisa bonita, né? Nós vamos poder mostrar para as pessoas entender como é o esqueleto de um boto, suas características de adaptação, né, aqui à região, como ele é perfeitamente adaptado à região amazônica, mas quando as pessoas começaram a voltar dos feriados, né, de fim de ano, teve pessoa que ficou muito sensibilizada, muito emocionada ao ver aquela entrar no prédio, ver o esqueleto e se lembrar de tudo que tinha passado, tudo que tinha acontecido. Então, eh, mais uma vez para mostrar, né, como isso afetou as pessoas. A emergência em si durou praticamente 30 dias, mês de setembro, praticamente. Nós permanecemos em campo por mais tempo para verificar que tudo estava normal em Tefé, mas depois de Tefé também parte da equipe seguiu para Quari, onde também estava ocorrendo a emergência. Então, mas assim, outubro, novembro, meados de novembro, tudo tinha se acalmado, a água voltou a subir, as temperaturas baixaram e os animais, os que sobreviveram, permaneceram num comportamento normal, como se nada tivesse acontecido. Mas vejo que aí nós tivemos recesso, as pessoas foram para casa, viram suas famílias, né? Enfim, celebraram o Natal, o Ano Novo, quando retornaram encontraram aquele esqueleto e aquilo tudo voltou. Então, surgiu nessas reuniões com os grupos, surgiu essa necessidade, né, de que nós conseguíssemos algum apoio também psicológico para nos ajudar a atravessar essa crise, se ela vier outra permaneça assim bem nublado, né, e aí a temperatura não suba, mas as pessoas estão sensibilizadas, né, para isso. Tão em alerta, já estão em situação de estresse, da mesma forma, tanto pelos animais como pelas populações humanas. Então, nesse sentido que nós buscamos apoio e agradecemos imensamente a disponibilidade do Aos Ouvidos, de nos fornecer esse apoio, esse acolhimento, né, para todos nós que participamos dessa emergência. Muito obrigada.